receber na noite de hoje. A todos que já estão presentes, Deus nos abençoe. Aos irmãos que estão chegando, Deus também os abençoe. Aos irmãos que não vão conseguir chegar e elevar o pensamento aos céus, pediram a Deus que queriam estar nesta casa, Deus também os abençoe. E aos irmãos que nem sabem que essa casa existe, essa casa auxilia, Deus também os abençoe. A todos os irmãos que frequentam qualquer religião, Deus também os abençoe, tanto quanto nós. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrai do mal. Só a vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Deus abençoe a todos nós na casa de Antônio Oliveira, essa equipe que está presente hoje para fazer esse trabalho bonito, edificante, no livro dos Espíritos. Sejam bem-vindos e a gente possa aprender juntos. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Olá, Boa noite. É sempre um prazer estar na Casa de Luz, para que possamos realizar o nosso trabalho. Nós pedimos licença para fazermos uma prece e também a primeira canção. Amado Senhor, nós agradecemos imensamente por estarmos envolvidos em Seu nome nesta casa de misericórdia. Os Teus instrutores mais elevados estejam conosco, iluminando os nossos pensamentos para que as lições sejam oportunas ao nosso desenvolvimento e evolução. Para isso, solicito a presença do mentor amigo e que o mentor Erasmo Gurgel possa realizar o trabalho, oferecendo-nos as sábias lições para prosseguirmos no caminho do bem e da edificação. Que tudo transcorra com paz e harmonia. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos trabalhar com o Livro dos Espíritos, as questões 859 até 867. E a gente vai trabalhar falando sobre livre-arbítrio, liberdade de escolha. Na verdade, a gente está trabalhando no capítulo Lei da Liberdade. E assim a gente vai cantar a primeira música. Pode. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer o que eu não quero, jogo fora. Você pode entender. Desigualdade a lutar a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Estar com você na virada do sol é compreender que o que há de melhor tá na vida, na transformação da natureza, que me traz a noção da verdade. Eu não vou chorar, hoje eu sei o que a terra veio me ensinar sobre as coisas que vêm do coração, para que eu possa trazer para mim e para você. Liberdade para dentro da cabeça. 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 Obrigada.
liberdade. Começamos afirmando que Deus nos permite ter o livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha. Então, todos os homens, eles podem escolher se eles vão andar pelo caminho do bem ou se eles vão andar pelo caminho do mal. Mas, lembrando que todos os nossos atos trazem consequências para nós. Então, eu decido se eu vou seguir por aqui ou por ali, sabendo que o caminho que eu vou seguir vai trazer consequências para mim. Se por um acaso eu escolho seguir pelo caminho do mal, eu vou sofrer estas consequências nesta encarnação ou nas futuras existências. O mentor ainda completa falando que no mundo espiritual também eu posso sofrer as consequências destes atos levianos e nisso está contido uma certa fatalidade, segundo Allan Kardec. Porque ele diz que quando eu escolho andar pelo caminho do mal, eu vou então ter que sofrer estas consequências destes atos, e aí eu passo pela fatalidade, que são os acontecimentos dolorosos que eu não posso evitar. Então nisso está contida uma certa fatalidade. E aí ele prossegue, vou seguir meu resumo, dizendo que não cometa o mal e não haverá fatalidade na sua vida. Mas nós podemos escolher tudo, porque tem muita gente que fala assim, mas eu estou passando por isso, porque eu não tenho como mudar essa situação da minha vida. Eu sou obrigada a passar por essa situação aqui, que está um terror a minha vida, eu sou obrigada a passar, porque Deus está querendo que eu passe por isso. Deus está querendo, está me castigando, com certeza devo ter feito coisa na vida passada, Ele está me castigando, não tem como mudar essa situação, por isso que eu sofro. E a gente vai entender aqui hoje que tem muita coisa que a gente passa, que a gente fala, não tem como mudar, e que pode ser até mesmo uma situação de comodismo da nossa parte. Eu não mudo, ou porque eu não quero enfrentar essa mudança, por medo, por insegurança, por uma série de coisas, ou porque eu estou neste ponto da minha vida, porque eu fui imprudente, eu atraí tudo isso. Fui eu que me coloquei nessa situação. Não foi Deus que está querendo me castigar, não é a obra do meu destino. Eu que me coloquei nesse ponto. Então eu vou seguir aqui o roteirinho para a gente entender melhor. Ele fala, apenas a fatalidade está no nascimento e na morte. São estas duas coisas que nós não vamos conseguir mudar. Fazem parte da nossa vida, né? O meu nascimento e a minha morte, mas já está lá traçado no meu planejamento reencarnatório, isso daí eu não vou mudar. Existem casos de exceção raríssimos, onde a pessoa pode modificar o dia da sua morte, mas ele vai ter que acessar lá o instrutor, o superior, e vai ter que ter um motivo muito plausível para conseguir modificar isso. Então, se eu não me engano, é um dos livros do André Luiz, traz esta situação, deixando bem claro que até pode acontecer, mas é raríssimo. Então, para todas as normais, está lá traçado o diazinho do nascimento, igual na plaquinha lá, né? Que vai lá no cemitério, tem lá a plaquinha, nascimento e morte. Isso está lá no nosso planejamento reencarnatório. Dia do nascimento e da morte, então eu não mudo. Todos os outros acontecimentos da minha vida eu posso mudar? Posso. Eu posso mudar. Se eu quiser, eu posso. Então aí ele segue falando. Mas, e os acidentes que nos acontecem? Ele fala assim, olha, os acidentes que acontecem com vocês são coisas pequenas. Por quê? Porque a gente está acostumado a observar tudo com o nosso olhar material. Então as coisas que acontecem para nós são gravíssimas do nosso ponto de vista. Dependendo do que acontece, ela perdi o ônibus, cheguei atrasada, gravíssimo. Mas eu falo assim, não gente, isso daí não é gravíssimo, vocês têm que ampliar a visão. Aqui de onde eu estou vendo, né, os espíritos falam, daqui de onde eu estou vendo que eu estou enxergando tudo, isso daí é um acontecimento pequenino. Então eu estou falando, alguns acidentes que vão acontecer no percurso de vocês, são pequenas coisas que acontecem só para que os espíritos possam inspirar vocês, possam prevenir vocês de coisas maiores, vocês tenham uma forma de se prevenir diante de coisas maiores, simplesmente porque os bons espíritos não se satisfazem quando nós estamos com sofrimentos materiais. Então, isso é importante para que a gente tenha
um aprendizado e para que a gente possa raciocinar diante dos acontecimentos que são mais grandiosos na nossa vida. Então isso vem como ensinamento para nós. Então não é tudo que é super importante. Tanto é que o mentor está falando assim para mim, ó, pensa bem, se você tiver que voltar no tempo, 10 anos atrás, você vai conseguir lembrar de tudo que aconteceu na sua vida há 10 anos? Você só vai se lembrar o quê? Dos fatos mais marcantes, na verdade? Então, esses fatos mais marcantes, eles foram os mais importantes na sua evolução, em decorrência da sua evolução moral. Agora, tem muita coisa que aconteceu há 10 anos que passou despercebida e você fala, nossa. Aí a pessoa fala, lembra aquele dia? Aí você fala, não lembro. Eu mesma. Fala assim, você lembra ontem? Eu, hã? O que aconteceu ontem que eu não lembro mais? O pessoal fala, não lembro nem o que eu comi. É mais ou menos isso. Então, só o que for mais marcante que vai ficar. E quando a gente estiver na espiritualidade também revisando tudo que nós fizemos aqui, também só vai ficar gravado aquilo que foi mais importante para nós, para o nosso aprendizado como espíritos eternos. E aí ele segue falando, Deus nos adverte para refletirmos sobre nós mesmos e também para nos emendarmos diante de todos os acontecimentos, destes mais importantes. Aí ele fala assim, porque existem muitos acontecimentos que são de pouca importância na vida, mas que fomos nós que escolhemos. Então a gente vai lembrar que quando a gente estava lá no mundo espiritual, esperando por esta nova encarnação, nós participamos do nosso planejamento reencarnatório. Então a gente está sempre batendo nessa tecla. Nós participamos do nosso planejamento reencarnatório junto com um instrutor espiritual bem mais elevado, que tinha conhecimento das nossas necessidades, justamente como espíritos eternos. Então, analisando as nossas jornadas anteriores, tudo que ficou faltando, os compromissos que nós devíamos assumir com outras pessoas, porque de repente eu tenho que perdoar você, eu tenho que me associar com você, eu tenho que te amar. Então esse planejamento reencarnatório vai constar o quê? Que eu vou me encontrar com ele em determinada fase da vida, essa daqui vai ser minha filha, essa vai ser minha irmã, aquele vai ser meu amigo aqui de fé. Então tudo isso que é mais importante vai estar traçado nesse planejamento. E vai estar também o quê? O dia do nascimento e o dia da morte. Então as coisas mais importantes da nossa vida, eu vou ter uma filha, tá lá no meu planejamento reencarnatório. Eu vou ter uma doença grave, tá lá no meu planejamento. Eu vou perder uma perna, tá lá no meu planejamento reencarnatório. As coisas mais importantes, quem foi que escolheu? Eu escolhi. Eu tava lá. Paula, mas não foi você que deu a ideia, mas eu aceitei. Então a gente fala, escolhemos. Né? Aí por isso que fala, nós não podemos ficar reclamando das nossas provas, porque as nossas provas nós que escolhemos. Tá lá, tá traçado lá, você foi lá, depois você assinou, se você ficou muito abalado, você colocou o dedão lá e falou, tá certo, compromisso traçado, né? Já assinei. Então, a partir disso, vamos vivenciar. Mas aí ele fala, não é tudo que está escrito. Aí você fala assim, mas eu olhei para aquele homem e eu sabia que ele era o amor da minha vida. Aí eu comecei a namorar com ele e um belo dia ele me espancou, tá vendo? Eu escolhi, estava lá no planejamento reencarnatório. Estava lá no planejamento reencarnatório? Não estava. Mas e aí, por que você passou por isso? Era uma prova? Não, era imprudência. Você nem tinha que estar se envolvendo com essa pessoa. Mas você... Por que você se envolveu? Era o gatão da pista de dança. Então, de acordo ali com aquelas expectativas, com paixão, com ambição, com luxúria, com isso, com aquilo, você se mete em algumas situações na vida que não necessariamente estavam traçadas. Não estavam no seu planejamento reencarnatório. Aí a gente não vai poder falar assim, mas eu tinha que passar por isso, era minha prova, tá certo? Não. Eu atraí por quê? Por imprudência. Então lá no livro ele vai falar assim, queimou o dedo, aí fala assim, olha, eu queimei o dedo porque estava traçado, estava escrito que eu tinha que queimar o dedo. Não estava escrito, você que não prestou atenção foi lá e queimou o dedo. Então ele fala assim pra gente entender que existem coisas que são muito pequeninas e a gente nem precisava sofrer tanto. Existem sofrimentos que são necessários e está traçado, mas existem muitos outros que eu precisava passar? Não.
Então eu precisava me mover com mais senso de justiça, observando todas essas leis morais, certamente eu conseguiria me basear melhor na terra e eu seria uma pessoa até mais feliz. E é por isso que é tão importante a gente saber de todas essas leis. Ele segue aqui dizendo, então, um acontecimento qualquer pode ser então ato de imprudência. Apenas as grandes dores, os acontecimentos realmente importantes que podem influir na evolução moral de cada um, são previstos por Deus, porque são úteis ao aperfeiçoamento e à educação. Então, só o que for realmente grandioso e relacionado à nossa evolução moral. Aí ele segue aqui, mas será que eu posso evitar ou fazer com que as coisas aconteçam por causa da minha vontade, através dos meus próprios atos? Posso. Através da minha vontade, do meu esforço, eu posso tanto fazer com que aconteça, ela não estava no planejamento, mas eu resolvi que eu queria, porque queria ser evangelizadora, não estava. Mas aí eu achei que ia ser um bom caminho para as minhas filhas, falei, vou levar as minhas filhas para evangelização, me convidaram para ser evangelizadora, falei, quero. E aí então não estava, eu posso fazer? Posso, até porque não foi um bem para elas e um bem para mim. Então a gente segue assim, tudo bem. Por que isso? Porque a nossa vontade será sempre respeitada. Existe esta liberdade de escolha que será respeitada por Deus. Nós podemos decidir por nós mesmos. Então ele fala assim, desde que isso caiba na vida que ele escolheu, desde que não fuja muito daquele roteirinho. Aí tudo vai se desenrolar a contento. Para fazer o bem, que é o dever e o único objetivo deste homem, ele pode impedir o mal com isso que ele está fazendo. Então aí, com certeza vai dar certo. Se ele está querendo fazer ou se ele não está querendo fazer, se movendo através do bem. Aí vai dar certo isso daí que ele está fazendo ou evitando. Continua dizendo aqui de um assassinato. Aí ele fala assim, mas pensa bem, um homem aqui, ele comete um assassinato. Está lá no planejamento reencarnatório dele que ele tinha que ser um assassino? De forma nenhuma, nunca vai estar acontecendo isso. O que pode acontecer é que ele sabe, de acordo com a vida que ele escolheu, então tá lá, ele falou assim, vai ser interessante, passar por uma vida de lutas vai me trazer um grande aprendizado. Poxa, eu vou estar diante daquele que eu agredi no passado? Nossa, eu e aquele cara de novo, que já deu ruim várias vezes. Você e ele. Falou assim, nossa, diante dessa prova de lutas, nesse ambiente, com estes pais, pobre, no mundo de drogas, e vou me encontrar com aquela pessoa que a gente já se atacou várias vezes, o que ele vai pensar? Pode acontecer um assassinato, não pode? Então ele vai pensar, olha, pode acontecer, mas é a prova dele chegar aqui e não fazer. Porque o que a gente tem que escolher? Sempre o caminho do bem. Sempre o caminho do bem. Mas vai ser decisão dele. Na hora H, ele pode atirar ou não. Então a decisão é dele. Deus permite, a vida espiritual permite que a gente escolha o caminho do bem e o caminho do mal sempre. Então ele pode escolher que ele vai ser um assassino ou não. Então nunca vai estar traçado que ele vai chegar aqui, vai ser um estuprador, vai ser um assassino, vai ser um... Não, nunca vai estar traçado isso. É sempre um caminho do bem, um caminho de luz. E aí ele diz aqui, porque senão nós poderíamos dizer que ele foi predestinado a fazer o mal. E não existe ninguém que está predestinado ao crime, ao erro, a lutas, né? A lutas de enfrentar, nunca vai estar predestinado a coisas ruins. Mas isso tudo vai estar ligado à vontade e ao livre-arbítrio de cada pessoa, que será sempre respeitado. Então ele fala que a fatalidade vai estar relacionada aos acontecimentos materiais, que são esses que vão escapar das decisões do homem. Então vamos imaginar assim, os acontecimentos materiais. A gente pode falar dos flagelos naturais, que são acontecimentos materiais que independem do homem, da decisão do homem, né? Então aí a gente vai falar que foi uma fatalidade, um acontecimento grandioso na vida dele que ele não tinha como evitar.
Tudo que ele não tem como evitar é um acontecimento doloroso, então é fatalidade. Só de ordem material. Porque todas as ações de origem moral, o homem pode decidir. Então já não existe fatalidade. Tudo que o homem pode decidir, não existe fatalidade. Ele segue dizendo aqui das pessoas que não têm êxito. Não tem aquela pessoa, eu conheço uma que fala isso sempre pra mim. É uma senhora já de 70 e poucos anos e ela sempre conta a história da vida dela falando, olha, quando eu era pequenininha, eu sofri nas mãos dos meus pais, depois eu cresci, eu sofri nas mãos das minhas irmãs, eu tive empregos ruins, a minha vida sempre foi de passar fome, depois eu vim morar nesse lugar aqui que não me oferece nada de bom, eu tive um mau casamento, tudo é ruim, tudo é ruim. É uma série de acontecimentos negativos, de acontecimentos ruins por todos os lados. E aí Kardec fala, olha, existem pessoas que não têm êxito em nada. E aí ele pergunta, será que a gente podia afirmar que isso está relacionado a um perseguidor espiritual, a um mau espírito que está causando na sua vida a vida toda e por isso nada dá certo para você? Falou assim, não é assim que a gente vai encarar. A gente vai encarar que esta pessoa também no planejamento, ela traçou ali que ela ia enfrentar situações muito difíceis, novamente uma vida forçosa, uma vida de provas, de lutas, porque ela encarou que isso podia trazer um grande aprendizado para ela. Então é uma existência onde ela vai sofrer por diversos acontecimentos, mas isso aí envolve o quê? Envolve resgates, envolve muitos aperfeiçoamentos, envolve muitas descobertas íntimas e ela pode evoluir. Mas qual é a primeira coisa que ela tem que fazer nessa jornada? Nunca reclamar. Mais positiva, né? Nunca, ela tem que ser positiva. Então, a coisa tá feia para burro, mas ela ainda fala o quê? Senhor, me dê sabedoria para encontrar o melhor caminho, as coisas vão melhorar, Pai. Olha, Senhor, nunca me falte a fé, nunca me falte a boa vontade, e que eu ainda possa auxiliar as outras pessoas, que eu ainda posso fazer o bem, mesmo desse jeito que eu tô. Então, ela tem que manter o quê? Paciência, resignação e calma, sabendo que ela enfrenta aquilo, não é porque Deus está castigando, ela mesma escolheu. Então, a gente costuma falar assim, porque ela sabia que ela podia suportar e superar. Então, não tem nada de fatalidade, não, ela está passando, não, mas ela não consegue sair desse marasmo, ela mesma escolheu. Até tem um trechinho, acho que antes dessas questões que eu estou trabalhando, que fala assim, que quando a gente faz ali o nosso planejamento reencarnatório, a gente decide uma série de pontos importantes durante essa nossa jornada, e nisso fica uma espécie de destino, concorda? Porque assim, de 10 em 10 anos eu vou passar por alguns marcos importantes, né? Eu que escolhi, mas faz uma espécie de destino aqui para mim. Porque inevitavelmente essas coisas vão aparecer no meu caminho. Só que eu decido se eu vou para um lado ou para o outro. Ainda assim existe uma escolha, sempre vai existir uma escolha. Então eu não posso me fazer de vítima. Existe uma vítima nessa situação? Nunca vai ser vítima. Ainda, até mesmo porque, se eu estou falando, aconteceu um marco aqui hoje para mim, que eu escolhi. E nisso está a prova, a minha escolha. Eu vou para um lado ou para o outro? Eu sou vítima, se eu posso escolher, se depende de mim, então eu sou vítima. Então é nisso que consiste. E aí ele fala aqui, quis ser provado por uma vida de decepções para exercitar a paciência e a resignação. Se preparem para a próxima. Pode resultar do caminho errado, isso daí também pode resultar do caminho errado que tomou, em desacordo com a inteligência e aptidões. Se fizesse apenas o que é compatível com suas aptidões, teria êxito. Lembra que eu falei lá no início do bonitão? Que aí eu namorei com um bonitão e aí depois de uns anos ele começou a me agredir. Eu falo, mas que situação é essa? Olha a fatalidade na minha vida, nada disso. De repente, em algum ponto da vida dela, ela escolheu errado. Ela olhou lá pro bonitão. O bonitão naquela época tinha um belo carro. O bonitão estava tão bem trajado, ela falou, com certeza tem dinheiro.
gosta de mim ainda, eu linda desse jeito que eu sou, tá me pedindo em casamento, eu vou, cara, eu vou. Não amo, eu não chego a amar, mas ele é boa gente, eu vou amar um dia, eu vou encarar, né? E aí, ó, o bonitão dela, que tava lá no planejamento reencarnatório, ia aparecer daqui 2 anos. Ela esperou? Não, ela casou com o do carro. Aí o do carro virou um alcoólatra, gastou tudo que tinha no bar, batia na mulher, ela foi se arruinando, e aí hoje, depois de 40 anos de casada, ela fala, olha, estava no meu planejamento reencarnatório, foi Deus que colocou esse homem no meu caminho, só para eu sofrer, para me castigar, foi Deus. Então é o que ele está falando assim, se escolhesse sempre a partir da sua inteligência e das suas aptidões, sempre teria êxito, mas se moveu por quê? Pela ambição, pelo egoísmo, pela vaidade. Então, por isso que a gente tem que trabalhar a reforma íntima, eliminando sempre as más inclinações, e aí a gente consegue pensar com sensatez e escolher os melhores caminhos. Então, vamos para a próxima? Como é bom sonhar, e o que ficou pra trás passou, eu não me importei, foi até melhor. Tive que pensar em algo novo que fizesse sentido. Ainda vejo o mundo com os olhos de criança que só quer brincar e não tentar responsa, mas a vida cobra sério e realmente não dá pra fugir. Livre pra poder sorrir, sim, livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Eu te espero te reencontrar numa bem melhor. Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor. Irmãos, o mesmo Cristo, eu quero e não desisto. Caro Pai, como é bom ter por que seu olhar. A vida pode passar, não estou sozinho. Eu sei, se tiver fé, poder sonhar. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. Livre pra poder sorrir, sim. Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. O amor é assim, é a paz de Deus em sua casa. O amor é assim, é a paz de Deus que nunca acaba. E aí ele segue, porque ele estava falando aqui de aptidões, de inteligência. Ele fala de ambição e amor, que foi o que eu já comentei. E aí ele diz aqui, amor e ambição faz com que o homem se perca, se desvie do caminho, induzindo a considerar como vocação, o que é na verdade desejo de satisfazer as paixões, e ele fracassa por sua culpa. Sabe aquela situação de família de advogados, o filho tem que ser advogado. E aí, de repente, ele segue aquele caminho, porque a família inteira falou que ele tinha que ser, mas ele nasceu com essa vocação? Talvez não, né? Talvez ele não tenha nascido. Ele só queria ser um bom músico. Então, ele queria ser um bom músico e a família falou que ele tinha que ser um advogado, porque aí ele ia herdar o escritório do pai, sei lá como é que chama. Aí ele foi por aquele caminho, deu certo para ele. E aí ele vai falar assim, olha, uma fatalidade na minha vida. Eu não dei certo como advogado, porque eu tinha que passar por essa vida aqui, leviana, meu pai tinha sucesso, eu não tenho. Não, por que isso? Porque ele realmente não seguiu a sua aptidão, não seguiu a sua vocação. Desta forma, existe muita gente, ele até fala assim, melhor ser um mau poeta, ele fala aqui,
um bom trabalhador e ganhar a vida honestamente do que ser um mau poeta e morrer de fome. Haveria lugar para todos, desde que cada um soubesse ocupar o seu devido lugar. Então a gente ainda, até a gente comenta, né, quando está conversando com jovens e tudo, fala assim, olha, a gente precisa tentar se mover, sim, pelo nosso coração, por nossas verdadeiras inclinações. Assim daria certo. Então, como é que o pai e a mãe vão decidir a carreira da criatura de Deus que mora na casa deles? Não pode, né? Fala assim, olha, vai fazer artesanato. Quer fazer artesanato na sua vida? Vai fazer artesanato, seja uma boa artesã. Quer ser manicure? Vai fazer um curso para fazer umas unhas lindas. Então, que esta pessoa possa realmente escolher, que a gente está falando de liberdade de escolha, escolher o seu caminho e de repente neste caminho que se moveu através de toda a sua intenção, de todo o seu devotamento, ela consegue se superar e será feliz neste caminho, nesta jornada. Então não vai poder falar para ninguém, olha como eu sou infeliz, olha como a minha vida é desastrosa. É a hiena, né? Ó dia, ó céu, porque não está fazendo o que gosta e parece que nada dá certo. Tudo ao seu redor é um fracasso mesmo, mas isso está relacionado, então, seguir sua inteligência, suas aptidões, ao invés de se mover através das paixões, da ambição e de tudo isso que pode levar a uma catástrofe moralmente falando. Aí ele ainda segue aqui, ó, e ele vai falar dos costumes sociais. A gente até estava falando aqui dos advogados, e lá nesta época só tinha duas carreiras muito importantes na sociedade. Quais eram? Se você fosse advogado ou se você fosse médico. E aí então tinha esses costumes sociais aqui. Aí fala assim, olha, tá vendo? Os costumes sociais obrigam as pessoas a escolherem por aqui ou por ali. Só tinha dois caminhos, né? Então eu não tenho condição de escolher outra coisa, eu não posso. Porque se eu quiser ser bem sucedido, eu só tenho esses dois caminhos aqui. Aí ele falou assim, mas quem faz os costumes sociais? Deus? Não, quem faz os costumes sociais são os homens. Então, se os homens quisessem, eles realmente conseguiriam evitar se submeter a estas obrigações da sociedade. Eles não precisariam seguir por este caminho aquele que mandaram, que não tem necessidade de obedecer. Se você quiser, a sua escolha sempre vai ser respeitada. Se é respeitada no céu, não vai ser respeitada na terra. Mas e aí, onde é que está a dificuldade? A dificuldade é você chegar e falar assim, eu não quero, né? Eu não vou por esse caminho, eu vou pelo outro. Porque muitas vezes, quando você fala, eu vou pelo outro caminho, você está falando assim, eu não preciso mais de você. Eu vou sozinha, fique em paz, né? O pai fala assim para o filho, ó, você tem que ser fisioterapeuta. Se você não for fisioterapeuta, esquece de mim que eu não te ajudo. Aí o que essa criança vai fazer? Vai ser fisioterapeuta. Porque para ela quebrar com essa necessidade que a família está impondo, é uma briga, é uma tortura mental. E muitas vezes ela vai ter que se bancar. E ela consegue se bancar com a cidade? Coitada, né? Por respeito aos pais, às tradições familiares, de repente. Isso, mas aí Kardec falou, não, mas eles podiam fazer isso, só que aí a gente está falando aqui, podiam sim. E quando os pais, o adolescente escolhe uma profissão que os pais não podem pagar? Então, tem essa, né? Aí, ó, vamos lá, o mentor está falando aqui, ainda assim, nós não temos uma série de coisas que favorecem essas pessoas que não podem pagar, tudo é difícil, mas entra também como uma prova não só para ele, mas como para a família. Os esforços que a família vai fazer para que aquela pessoa consiga se desenvolver naquela escolha, pode virar uma prova familiar. Mas ainda assim existe essa escolha. Fala assim, vai ser difícil, mas eu vou seguir. É difícil, mas eu vou seguir. Eu vou, tá? Você me libera, aí você que é mãe, você fala assim, eu vou te ajudar ainda. Então aí virou uma prova para a família. Então essa escolha de é difícil, mas eu vou, e aí a gente fala assim, mas não tem condição. Se está traçado, vai dar certo. Eu propus para minha filha escolher ter uma segunda alternativa. Uma segunda. E aí? Deu certo? Ela vai fazer também, né? Ela vai terminar no ensino médio. Então é assim.
até onde eu tô escutando aqui, é assim, olha, todas as vezes que nós realmente nos movemos através disso que a gente sente, sabe? Que a gente sente, não, mas eu tô sentindo que é o meu caminho, mas não com ambição, não com luxúria, não. Movida até por boas intenções. Eu estou sentindo mesmo que é isso. Naturalmente deve ser isso e parece que as portas vão se abrindo. As coisas vão fluindo, vão favorecendo. Então, por mais difícil que seja, de repente, ali é que está a provação de superação, de esforço pessoal, né? De luta para alcançar aquele objetivo. E aí, quando a família se reúne aqui, aí já virou uma prova familiar, vamos todos juntos aqui por esse caminho para beneficiar essa pessoa que precisa fazer isso. Mas é sempre importante a gente analisar por que essa escolha. Essa escolha não pode estar envolvendo paixões, ambição, nada que esteja relacionada a defeitos morais. Não pode. Tem que ser sempre envolvendo o caminho de bênçãos, o caminho de luz. Aí a tendência é dar certo, dá tudo certo. Então, assim, conspira a favor. Tá? Eu também estou nesse dilema aí. Então, já estou orientando aqui, ó, ao vivo já, ao vivaço aqui. Deu para entender, né? Tá rolando aqui já. Ao vivaço, valeu. Então, aí ele ainda fala assim, mudando aqui, ele vai falar, quando a sorte parece contrária para umas pessoas, enquanto para as outras tudo se desenrola. Aí você fala assim, poxa, mas só comigo que não dá certo? Nossa, meu Deus, eu fiz 10 entrevistas, cara. Eu não passei nenhuma, meu amigo fez uma e conseguiu o emprego dos meus sonhos. Ele conseguiu, aí veio o outro, conseguiu também. E eu não consigo. Por quê? Tem essa. Então, eu falo assim, parece que ele não tem sorte para nada. Enquanto a sorte favorece todo mundo, mas ele não, coitado, nada vai dar certo para ele. Ele fala assim, estas pessoas que parecem ser sempre favorecidas pela sorte, sabem se conduzir melhor na vida. Então, elas passam por provação, como aquelas que não têm sorte, mas as escolhas delas são melhor feitas. Então, foi o que você falou. Como é que está fazendo as escolhas? Né? De repente eu estou falando assim, eu nunca sou favorecida por Deus. Ele não me enxerga, aquele tipo de reclamação. Ele não me enxerga. Poxa, eu batalho, mas será que batalha mesmo? Será que levantou tão cedo quanto o outro? Será que estudou tanto quanto o outro? Né? Será que, o que foi que ele fez de tão bom assim que ele merecia ter atraído essa tal dessa sorte que ele está falando? Porque aí depois Kardec vai falar, não é sorte. Não é sorte, é saber fazer as escolhas adequadamente e lembrar que existem provas que foram traçadas por nós. Então isso que a gente também não pode se esquecer. Essa tal de fatalidade são as provas que eu mesmo tracei, então não tem nada de engano não. Eu estou aqui trilhando o caminho e as coisas vão surgindo porque eu sei que eu preciso enfrentar. Aí ele ainda fala, mais tarde pagam o próprio sucesso, aqueles, chegou fácil, vamos dizer que chegou fácil mesmo. Realmente, nossa, aquele ali realmente chegou fácil, não fez nada para conseguir, pegou ali minha vaga. Mais tarde pagam o próprio sucesso com reveses cruéis que poderiam evitar com certa prudência. Então, tudo vai ter consequência na vida, tudo o que nós fizemos. O mentor está pedindo para eu voltar lá na questão da morte. Ele falou, você tem tempo para falar da morte, você esqueceu, que vergonha, gente. Esculacha na frente de todo mundo. Então eu vou voltar, tá? Na questão lá atrás, na questão da morte. Porque está falando assim, a gente está falando de fatalidade que só existe no caso do nascimento e da morte. E eu não falei que ele queria que eu falasse, porque ele está falando assim, no caso da morte, existe tanta fatalidade que existem muitos casos hoje que vêm para a mídia, lembrando, olha, caiu um avião, tinha não sei quantos lá dentro, um saiu vivo, não teve uma notícia dessa um tempo desses? Um saiu vivo, aí todo mundo, mas como que esse homem conseguiu sair vivo? Por que esse homem saiu, por que esse homem saiu vivo, gente? Não era hora dele. Não era hora dele, porque aquele dia ele não estava na lista, estava 300 pessoas na lista, ele estava? Ele não estava, então ele não ia. Era uma lista.
lado existia um caso, 5 dentro do carro. Acidente horrível, horrível, horrível. Você vai, ou quem olhasse fala assim, nossa, não salvou ninguém. Dos 5, só morreu um. Só um foi. Por quê? Só ele estava na lista. Só ele estava na lista. Então, não tem contrariedade. Quando a morte chegou seu dia, desculpa, a mala tem que estar pronta. E o que é que tem que ir na mala, gente? Nossos bons hábitos. Os nossos bons hábitos. Então, são realmente os ensinamentos que eu consegui adquirir. As virtudes, né? Então, os elos de amizade, de amor, isso tudo eu vou guardar, vou levar comigo. Então, esta riqueza, este patrimônio espiritual, e por isso que a gente fala, a mala tem que estar cheia, né? Então, aproveita cada dia para encher essa mala, para aprender tudo que você puder. Intelectual, moral, espiritual, você tem que encher essa bagagem, porque isso vai com você, todo o resto fica. Mas deu aquele diazinho ali, agora eu falei, aí não tem como evitar, vai mesmo. Posso seguir. Ele fala aqui da boa sorte no jogo, porque a gente está falando de fatalidade, coisa que eu não estou escolhendo. E aí então estou achando aqui que a sorte pode me favorecer. E eu vou lá jogar na loteria. Olha, os meses estão acabando. E aí tem a mega da virada, né, gente? Mega da virada. Aí todo mundo vai comprar a mega da virada. E aí, o que a gente fala disso? Será que existe mesmo essa sorte? Eu posso contar com a sorte? O que vocês acham? Eu acho que nesse jogo, não, porque eu acho que aquilo ali é... Não pode contar, não pode. Kardec fala assim, alguns espíritos escolheram certas formas de prazer. A sorte que os favorece é uma tentação. Tudo que ganha como homem perde como espírito. Prova seu orgulho e a sua ganância. Então isso normalmente está ligado com vícios mesmo, de outros tempos. Essas pessoas são pessoas que apostam não só na mega da virada, mas são pessoas que costumam apostar bastante, jogam sempre. E aí o mentor está mandando aqui a imagem de uma tia, que ela sonhava com bicho. Alguém já teve uma tia dessa dentro de casa? Que sonhava com bicho, ia lá e jogava. E gente, fala pra mim se ela ganhava ou não. Ganhava. Ela ganhava. E aí o que é que vocês estão pensando que é isso? Pode ser então inspiração de um irmãozinho, que vai então com sutilezas enviando estes pensamentos, estas imagens, vai sonhar, vai dar certo. Para quê? Para ela não se libertar do vício. Continua ainda. Continua envolvida no vício. É para jogar? Não, era para fazer obra social, né? Não era para ficar jogando, não era para ficar se perdendo com essas coisas. Então existem questões que nós sabemos que são vícios antigos, que são leviandades morais e que a gente precisa se esforçar para desapegar deles. Então não é bem uma sorte, pode até ser uma certa facilitação, segundo o mentor, para que a gente realmente continue eles, mas aí é declínio moral, não está ajudando ninguém a se desenvolver. Mas isso daqui realmente não existe, a gente não devia nem ficar perdendo tempo com essas coisas. E aí então a gente segue aqui, ó, escolher, é verdade. Ele não deixou por cima. Tem uma série na Netflix que é O Amor no Paraíso. Não sei se alguém já assistiu. E aí a série é muito legal. A série vai falar então o que acontece quando os desencarnados chegam lá no mundo espiritual. Mostra a parte do inferno. É bem legal. Inclusive muitas coisas têm a ver com a nossa doutrina, com as coisas que a gente aprende. Fala também dos animais. A gente vê esses animais chegando no mundo espiritual. É bem interessante. Mas tem uma parte que a desencarnada, ela quer enviar ali uma mensagem para a moça que está encarnada, que foi assim muito legal com ela, e ela, de alguma forma, ela quer recompensá-la. Então ela ganha essa oportunidade de falar com ela através do sonho. Isso também é legal, essa parte. Só que para que ela quer falar com a moça através do sonho? Para enviar o número do jogo, da loteria. Aí é um trabalhão que vocês não fazem ideia. Essa parte também é legal. É muito trabalho. Porque ela chega e a moça tá lá, né? Desdobrada. E ela fala assim, fulana, anota os números. E a fulana, não,
Lu, que saudade. Fulana, não tenho muito tempo, anota os números. Ela, ai, deixa eu te contar o que aconteceu aqui enquanto você não estava. Não, fulana, não tenho tempo, anota os números. E ela anota. Ela consegue anotar os números. E aí a desencarnada, né, volta e ela acorda, ela corre lá, anota os números e falou assim, eu vou jogar. Ela apareceu no meu sonho para me beneficiar, eu vou jogar. Só que ela vai lá, na hora dela terminar o jogo, acaba acontecendo alguma coisa, ela sai correndo e ela não consegue fazer o jogo. O número deu? Deu, saiu o número. Ela ganhou? Não. Por quê? Porque não pode fugir com aquilo que foi traçado. Era para ser rica nessa vida? Não vai ser rica, gente. Se não era para ser rica, não vai ser rica, não adianta. Está traçado que você vai passar por uma vida de dificuldade, que você vai contar moeda para comprar o lanche. Você vai ter muito dinheiro? Não vai, você vai contar moeda, gente. Você traçou que ia contar moeda. Vai contar moeda a vida inteira. Olha que legal, você traçou. Então não vai ganhar, tá? Agora, se precisar mudar essa fase, tá traçado, aí você ganha. Porque você traçou. Tá lá no planejamento. Escolhemos as provas. Isso é fato. Quanto mais rude e melhor suportar, mais nós nos elevaremos. Aqueles que passam a vida na abundância, uma vida fácil, só curtindo, você fala assim, nossa, eu queria ter a vida dele. Você está aqui olhando lá na rede social, os famosos. Você fala, gente, eu queria, como é que fala o nome de uma bem bonita? Bruna Marquezine é bem bonita? Aí você fala assim, eu queria ter o corpo da Bruna Marquezine, o cabelo dela, o salário, o carro, eu queria ter. Mas aí você fala assim, a vida dela é super fácil, do seu ponto de vista, vamos falar que é. Aí ele vai falar assim, ó, a vida na abundância, aquele que desfruta a felicidade, é um espírito de ânimo fraco, que permanece estacionário. Então, ó, nós estamos lá traçando, e você pode escolher assim, eu vou da próxima vida, eu vou de Bruna Marquezine. Traça aí, por favor, meu mentor querido e amado, traça aí, que eu vou linda, cabelo maravilhoso, rica, vou ter iate, vou viajar o Brasil inteiro, não vou fazer nada o dia inteiro, porque eu mereço. Próxima vida vai ser assim, tá certo? Não. Espírito fraco que vai permanecer estacionado. Por quê, gente? É uma vida de ociosidade ligada à luxúria, ambição e egoísmo que não favorece nem a você nem as outras pessoas. Aí Kardec explica assim, tá todo mundo me olhando assim, ó. A lei do progresso precisa do trabalho. Precisa do trabalho, muito obrigada. Precisa do trabalho, então ociosidade não progride. Aí pessoal, São Paulo Alves não tá sabendo de nada, eu também queria a vida da Bruna Marquezine. Não, gente, amanhã nós vamos levantar assim, quem vai levantar 5 horas da manhã amanhã? Vocês não vão não, gente, levantar 5 horas? Não, que história é essa, gente? Como assim? Não é todo mundo que vai levantar 5? Não, 7 horas. Que vida boa, hein, minha amiga? Ai, gente, eu tô querendo a vida dela. Tô brincando, não quero, não quero, não precisa ficar vermelha. Era piadinha só. Voltei aqui, ó, o meu mentor falou pra eu parar. O número de infortunados é muito maior do que o número de espíritos felizes, não é verdade? A gente anda por aí, a gente só vê o quê? Gente sofrendo pra todo lado, não é? Você fala assim, meu Deus, por que tanta gente sofre? Aí você fala... Aí eu pergunto assim, gente, alguém tá sofrendo aqui? Você acabou de passar lá no lugar onde os meninos que fumam, como é que é o nome? Cracolândia. Você acabou de passar por ali. Aí eu chego aqui e falo, vocês estão sofrendo hoje? Vocês vão falar, não, eu nem tô sofrendo. Porque eu acabei de passar lá onde estão passando fome, onde as crianças estão pedindo no farol, o outro está no hospital estrumbicado. Você fala, eu sofro? Nossa, Paula, eu nem sofro. Né? Você viu pessoas sofrendo muito mais do que você. Está falando, não sofro. Por que acontece isso? Porque aqueles que estão lá fazendo planejamento reencarnatório, sabendo de tudo isso que a gente está conversando, porque eles recebem orientação para fazer um novo planejamento, eles analisaram sua última jornada, analisaram as anteriores e falaram assim, nossa, eu estou precisando muito avançar. Ele fala, eu também quero sofrer na próxima.
eu estou precisando tanto avançar. O que são 70 anos? Vocês viram como o mês passou rápido, né? O que são 70 anos que passam assim diante da minha eternidade? Não é nada. Me manda aí mais uma jornada triste, que eu aceito. Passar rapidinho. Tudo bem para mim. Por quê? Porque estão recebendo esclarecimento para traçar isso. A maioria procura provas que sejam realmente proveitosas. É por isso. Muita gente escuta a gente falar nessa parte aqui, fala nunca. Vai até brigar na hora da bater. Tem casa que o pessoal briga, fala assim, nunca. Eu não seria louco de escolher a minha vida. A minha vida é uma tortura, eu jamais escolheria isso. Escolheu. Quando você estava lá, que você estava lúcido de quem você é, você escolheu. É assim mesmo. É igual casamento. Que é isso? Sério? O pessoal reclama, mas não escolheu. Escolheu, falou assim, eu te dou a aliança, amor da minha vida. E depois fala que não quer mais. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Tem que aguentar até o fim. Vida mais feliz na terra é a mais agitada e a mais inquieta, mesmo quando ela está cheia de dores. E aí, para fechar aqui, porque olha, Wagner, eu fechei 867, uau! Ele fala, tem uma expressão, nascer sob boa estrela. Fala, nossa, esse aí nasceu iluminado. Ele tem tudo que alguém podia querer, né? A Bruna Marquezine, né? Nasceu sob uma boa estrela. É verídico? Existe esse negócio de nascer sob uma boa estrela? Para esse aí a vida vai ser facilitada, ó. Todo mundo aqui tá na batalha, mas aquele ali não precisa. Ele praticamente tá com a vida ganha. Existe? Não, Tinha. Existe a vontade. O Romário sempre falou que o homem colocou o dedo nele. Quem falou Foi isso? escolhido, o Romário, a vida inteira. Olha, o Romário falou. A vida inteira. O Kardec vai falar que o Romário tá doido, não tem isso não. Kardec tá falando aqui, ó, que é uma antiga superstição, segundo a qual as estrelas estariam ligadas ao destino de cada um. E aí, então, a gente tá falando que é assim, aquele que tá rico igual o Romário, Romário, vamos dizer que ele atingiu todo o sucesso, tudo que ele queria na vida. Mas se a gente sentar para conversar, sentei aqui, né? Aí o Romário vai desabafar comigo. Será que ele tem alguma coisa para queixar? Para falar isso daqui não foi muito legal? Sim. Nem que seja da infância, ele falar assim, poxa, mas tem coisas ali, ó, eu não conheço a vida do realmente eu não conheço. Mas de repente ele fala assim, poxa, mas naquela infância lá que eu tava, eu passei por situações aqui que eu não queria nem lembrar. Pode ser, né? Então, todo mundo, todos nós, a gente fala que pobres têm provas e ricos também têm provas. Todos terão provas. Homens terão provas, mulheres terão provas. Então, todos nós estamos em provas e expiações, sendo, vou falar, testados. Porque estas escolhas de vida nada mais são realmente como testes. Que nós vamos nos elevar, eu falo assim, estacionei, né? Porque eu não vou regredir. Eu falo assim, nessa aqui eu estacionei. Possivelmente eu vou enfrentar isso daqui de novo para fazer uma nova análise, para poder fazer uma nova escolha. Então, não tem ninguém que foi favorecido, ninguém é favorecido. Não existe nenhum espírito que foi favorecido por Deus. Nenhum. Todos nascem simples e ignorantes. Todos precisam passar por provas e ou expiações, todos terão que progredir, evoluindo pouco a pouco, na medida das suas escolhas e dos seus esforços, para que um dia se tornem espíritos puros. Então todos passarão pela lei do progresso, mas tudo isso vai estar relacionado às nossas escolhas, a nossa forma de assimilar, de observar as situações e de utilizarmos bem o nosso livre-arbítrio. Então, por isso que é tão importante, desde a fase dos menorzinhos, a gente ensinar como é que eles devem escolher também. Conversar, mas e aí, é banana ou laranja? O que você quer? Porque tem gente que está acostumado a escolher só pelo outro. Ou é o pai que fala por ele, ou é o marido, né? Ou alguém, eu falo assim, mas como é que você gosta do seu ovo? Né? Não tem várias formas de comer ovo? Fala assim, mas como é que você gosta do seu ovo? Mas lá em casa todo mundo sempre comeu ovo cozido. E você gosta de ovo cozido? Aí a pessoa não sabe como é que ela gosta do seu ovo.
Então precisa saber. Então novamente é reforma íntima. Você se reconhecer como você é, saber do que você gosta, como que você já avançou na vida, se preparem para a última. Saber como que você ainda precisa melhorar, quais são os seus defeitos e as suas qualidades, e saber quais são os caminhos que você queria traçar para a sua felicidade. Porque muitas vezes quando a gente fala de reforma íntima, parece uma coisa super banal. Todo mundo faz. Mas aí você pergunta, como é que você gosta de comer o seu ovo? Todo mundo sabe aqui? E passado. Olha lá, eu sei. Ai, eu adoro ovo mexido com queijo. Eu gosto de ovo quase cru. Ah, eu também gosto desse, eu gosto! Pão e alface. Eu gosto desse, meu marido faz pra mim várias vezes. Então essa já sabe também, né? Então nós precisamos saber como é que nós gostamos do nosso ovo. Vamos fechar? Alguém tem alguma pergunta, seu Rogério? Você quer falar alguma coisa? Ô, seu Rogério! Alguém mais? Não? Então vamos fechar. Eu agradeço a todos pela atenção. Espero que tenha sido benéfico e produtivo para todos nós. E para que possamos finalizar, então, nós vamos fazer uma prece e a última. Amado Senhor, agradecemos imensamente por esse momento onde nós nos envolvemos como irmãos para assimilarmos a Tua lei, para assimilarmos as melhores formas de encararmos a nossa vida, de assimilarmos todos os conhecimentos e também de fazermos boas escolhas para a nossa evolução, para auxílio dos nossos irmãos, para a nossa purificação interior. Ó Pai, que os Teus instrutores do bem estejam sempre conosco, que possam iluminar as nossas mentes, para que estas escolhas possam nos colocar pouco a pouco diante de Ti. Nós agradecemos imensamente o Evangelho do amado Mestre Jesus e a doutrina espírita. Eu agradeço ao mentor Erasmo por mais este trabalho de fé. Graças a Deus e a Jesus, paz e luz a todos os nossos irmãos. Gratidão por este momento. Vamos para a última. Ainda tem mais. Passa o tempo, passam horas, gira o mundo, vira a história. Folha em branco, Deus escreve coisas novas para o bem. Permanece ou muda tudo, fica perto ou vai embora. Dói no peito, a gente chora, mas consola sem demora. Coisa alguma vem, se não promete aquele que ama. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida, histórias belas, já escreveu a sua, com final feliz. O autor da história torna a vida bela, a escolha é sua e o final será feliz. Passa o tempo, passam horas, nem mais nela fica a história. Não que seja diferente, mas com o tempo a gente aprende. Ver a vida de outra forma, ver que Deus tem sempre o certo, nos prepara para o eterno, para vivermos por completo. Venha o que vier, seja o que for, com Deus eu sigo. Deus conhece onde, sabe como te levar. O autor da vida conta histórias belas, já escreveu a sua, com final feliz. O autor
autor da história, torna a vida bela, a escolha